Tem uma coisa importante da gente pensar que a tragédia ou o mal, ele é um abismo. A gente não pode olhar muito para ele, porque senão a gente acaba sendo engolido por ele. Eu penso que a esperança, ela é acreditar no que é o bem, né? E com todas as aspas esse bem, não estou falando de um bem religioso, não estou falando de um bem dogmático. Eu penso que nós temos um universo regido por uma energia e quem avalia isso é a gente, né? Eu vou me enlaçar no quê? No positivo ou no negativo? Acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque há uma tendência da gente achar que isso é uma coisa muito poliana. Poliana era uma personagem de um livro em que essa pessoa falava só sobre... Ela só conseguia enxergar as coisas boas e positivas da vida. Eu não estou falando sobre isso. Acho que a gente precisa ter uma visão crítica. Mas a gente precisa colocar uma energia para uma mudança. Eu penso nisso na minha profissão. Se não tiver esperança, e os professores são construtores de pontes que nos levam, né, para um lugar melhor, se eu não acreditar que exista esse lugar melhor, como é que eu vou ajudar alguém a caminhar nessa direção? Então, tem alguns filósofos, né, chamados de filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos, e tem um deles que vai dizer que tudo começa de um pensamento, né, uma ideia. Tudo no mundo nasce de um pensamento. E a gente pode ou não colocar esse pensamento em ação. Tem uma frase que muita gente coloca na parede de casa, que é assim, tudo isso um dia foi um sonho. Então, sonhos são projetos que a gente lança, a gente visualiza na nossa tela interna, no nosso pensamento. E de alguma maneira, quando a gente vai construindo o nosso caminho e realizando estes sonhos, a gente vai tomando a dimensão da força e do poder que a gente tem, da grandiosidade que a gente tem. Então, a esperança, ela é essa força que nos faz caminhar, né? Nos faz buscar uma direção. A esperança pode ser chamada de utopia, também pode ser chamada de utopia, né? E eu sempre gosto dessa palavra, né? Uma vez na sala de aula, um professor na faculdade, quando foi questionado sobre o que era utopia, ele deu um exemplo que eu uso para a minha vida. E o exemplo dele era o seguinte: os navegadores, e os árabes foram os experts na arte da navegação, eles navegavam tanto na água quanto na terra, né, no deserto, porque eles precisavam se locomover. Só que o deserto e o mar possuem em comum a inconstância. Tudo muda ao sabor do vento. O vento faz com que as nuvens, as dunas sejam alteradas, assim como os ventos fazem com que o movimento das ondas também se altere. Então, se eles precisavam ir em uma direção, eles tinham que se parametrizar por algo que fosse fixo. E o que está fixo? As estrelas. As estrelas estão fixas no céu. Daí que nascem os instrumentos de navegação. Aqueles que, a partir da posição das estrelas, vai permitir com que a gente se guie, né? Então, o navegador, ele vai usar o céu como parâmetro, como direção, embora ele não vá chegar ao céu, né? Então, a ideia de que eu uso as estrelas para caminhar, eu caminho na direção das estrelas, embora eu saiba que eu nunca vou chegar às estrelas. Mas é essa busca que faz a gente dar cada um dos passos. Então, eu penso que a esperança, ela funciona como as estrelas no nosso céu pessoal. E a gente caminha dia após dia na direção dessas estrelas, né? Na direção desse lugar melhor.
Se nós não tivermos essas estrelas, essas luzes, esse bem, esse valor, esse princípio, esse sonho, nenhum lugar vai ser satisfatório, né? Então, se você tem sonhos, caminhe na direção deles.